Tudo bem, pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia das nossas lives de casos de família. Hoje é o nosso segundo episódio. Nós vamos fazer durante 30 dias, e nem a gente combinou ontem, lives diárias, tirando dúvidas daquelas pessoas que têm alguma dúvida ou alguma necessidade em direito de família. Claro que a gente não pode falar de casos específicos, mas a gente vai trazendo aqui algumas dicas e algumas facilidades, né, para você que tem alguma necessidade, que precisa talvez lá na frente, ou vai precisar lá na frente de um advogado da área de família, da área de sucessões. Eu sou Marcos Ávila, sou advogado. Nosso atendimento hoje é basicamente online, né? Então a grande maioria dos nossos clientes hoje vem das redes sociais e a gente está aqui para ajudar você nesse momento que talvez seja um pouco difícil para você. Hoje a gente separou mais 5 dúvidas muito comuns que acabam chegando no dia a dia do escritório aqui nas nossas redes, tá? E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre elas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar algum comentário, né? Primeiro curtam lá, passem a seguir a gente no Instagram, a gente tem muito material legal lá para você tirar suas dúvidas, tá? Vamos lá, o que você precisa saber inicialmente sobre um divórcio, né? O que tu tem que ter como base do que é um divórcio? Então, uma pergunta que a gente recebe praticamente todo dia, mais de uma vez, é: quero me divorciar e qual é o primeiro passo que eu tenho que ter? Bom, pessoal, é muito importante vocês terem em mente que o divórcio nada mais é do que uma rescisão de contrato. Tá? Um casamento é um contrato e o divórcio é o meio pelo qual a gente rescinde esse contrato, certo? É um contrato de convivência, um contrato de obrigações mútuas, que ele acaba sendo rescindido pelo divórcio. E quando é que isso acontece? Geralmente quando tem algum conflito entre os cônjuges, né? E esse conflito ele pode trazer tanto consequências emocionais quanto consequências financeiras e patrimoniais, tá? E essas consequências elas podem ser só entre o casal ou elas podem ser entre o casal e terceiros, como por exemplo os filhos, né, funcionários e tudo mais. Por isso que é muito importante, pessoal, que essa decisão seja muito bem tomada e definida e compartilhada pelo casal, né? Então, se tu já tomou a tua decisão, né, se o casal já conversou sobre isso, é muito mais simples. Por quê? Porque a gente vai ter uma rescisão de contrato amigável, que é o quê? Um divórcio consensual, tá? E o divórcio consensual, claro, ele é muito mais rápido, ele é muito mais prático, né? Muito mais barato, muito menos traumático, diferentemente de um divórcio litigioso, que ele é muito mais demorado, muito mais caro para você e muito mais trabalhoso todo o procedimento. Tá? Então, o primeiro passo é o quê? Buscar uma boa assessoria jurídica. Tá? Você sempre, quando você estiver bem assessorado, com alguém que tenha capacidade, tenha conhecimento necessário para poder te auxiliar nesse momento, né, e trazer para você todas as nuances, todas as perspectivas e todas as projeções da tua rescisão de contrato, de casamento, é muito mais simples e muito mais prático, certo? As pessoas perguntam também, aonde dá entrada no divórcio? Né? Gente, divórcio ele é um mecanismo, via de regra, judicial. Tá? Pode ser feito em cartório, mas não deixa de ser judicializado. Né? Ele não é na justiça, mas no cartório, ou tabelionato, dependendo do seu estado. Né? Mas para a gente fazer um ou outro, ou decidir qual modelo que a gente vai usar, a gente precisa ter alguns requisitos a cumprir. O primeiro, se o divórcio for consensual e vocês não tiverem filhos menores, é um contrato um divórcio que pode ser feito no tabelionato, sem problema nenhum. Né? É extremamente rápido, né? Em questão de custos também é mais econômico para o casal, né? Mas o que não é a maioria não é o que acontece na maioria das vezes, né? A maioria das vezes o divórcio ele é litigioso, que é o quê? Não tem consenso, né? E aí ele vai ter que ser judicializado no fórum da tua cidade, tá? Se tiver filhos menores, mesmo consensual, ele também vai ter que ser judicializado no fórum da tua cidade, tá? Mas isso é uma forma, isso tem que ser muito bem conversado com o teu advogado, né? E a gente tem uma equipe pronta e preparada para te atender nesse sentido, tá? Uh, Outra pergunta, Marcos, quanto tempo dura um processo de divórcio? É muito difícil eu te precisar um tempo de duração, né?
porque ela vai variar muito de situação. Por exemplo, um consensual tu consegue fazer ali em uma semana, 20 dias, dependendo. Ah, tem bens a partilhar, não tem bens a partilhar, né? Se tiver bens a partilhar, tem que esperar a exatoria do teu estado fazer a avaliação dos bens. Não tendo, é bem mais prático, né? Ah, mas ele é litigioso, né? Não temos consenso. Bom, se é litigioso, o tempo vai dizer quanto tempo vai levar, qual é o tamanho dessa beligerância entre as partes, tipo de quais os bens que tem para ser dividido, se vai ter briga por bens, se vai ter briga por guarda de menores, se vai ter briga pela pensão dos menores, se vai ter alimentos para esses menores, como é que vai funcionar. Então, vai variar muito de como vocês vão trabalhar, né, com o advogado de vocês essa questão, tá? Mas basicamente assim, se não tem filhos, tá? E não tem bens, e é coisa de 30 dias, está resolvido. Certo? Ah, mas eu tenho filhos menores e preciso judicializar, mas eu não tenho bens e a gente está em consenso. Beleza, é um divórcio que vai levar aí no máximo uns 90 dias para se desenrolar, dependendo muito, claro, do volume de trabalho do fórum da tua cidade. Tá? E quando uma outra pergunta que surge muito assim, tá, e quando a outra parte não quer fazer o divórcio? Quando o parceiro ou a parceira não querem fazer o divórcio, né? Obrigatoriamente ele vai ser litigioso, né, gente? Ele vai ser litigioso, e um ponto muito importante da gente trazer hoje é, é que não existe não querer dar o divórcio. Tá? Inclusive, a gente já tem decisões, o escritório já tem decisões, o tribunal já tem decidido, os tribunais aqui do Brasil já têm decidido, no sentido de que uh, se uma das partes não quer mais estar casada, não tem obrigatoriedade de continuar casada. E outro ponto importante, a gente consegue essa decisão via liminar. Então, a gente consegue o divórcio via liminar, o juiz determina a decretação do divórcio e depois vai se discutir bens e tudo mais, né? Porque o processo ele vai acabar sendo dividido em várias decisões, quanto aos bens, quanto ao divórcio, quanto à guarda dos filhos, certo? Tá? Falamos então da questão do divórcio judicial, do divórcio extrajudicial, mas eu queria falar um pouquinho, na realidade, um pouquinho mais sobre o divórcio extrajudicial, né? O divórcio extrajudicial é aquele divórcio onde a gente tem as partes que querem se separar, as partes estão em consenso, que chegaram a uma conclusão que efetivamente a separação é o melhor momento, é o melhor ponto, é a melhor saída para eles, mas e não tem filhos, né? Tem bens, mas não tem filhos. E precisam ter esse divórcio de uma forma muito rápida. Isso aí a gente vai usar daí o divórcio extrajudicial para resolver esse problema. Tá? Ele é muito rápido, ele é muito prático, como eu falei lá no início, ele é muito mais econômico, né? E o nosso ordenamento jurídico, então, ele traz essa possibilidade do famoso divórcio no cartório. Né? Para que isso, então, aconteça, é essencial que o casal não tenha filhos menores ou incapazes e esteja de consenso, tanto com a partilha quanto com a separação. Tá? O que que pega? Muitas vezes as pessoas acham, ah, mas como eu estou fazendo no cartório, eu não preciso de advogado. Né? Isso não é real. Por quê? Porque todo divórcio, por força de lei, precisa ter a assistência de um advogado. Então, tu precisa contratar um advogado para poder fazer o divórcio em si. Tá? O advogado ele é essencial para o ato do divórcio. Certo? Então, quando vocês precisarem, ou se vocês têm ideia de alguém que precisa de uma assessoria jurídica especializada em divórcios, né, nosso escritório está à disposição. A gente trabalha com divórcios há mais de 20 anos. Né? Hoje a gente consegue atender em todo o Brasil de forma online, ou então aqui na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de forma presencial, se vocês preferirem. Mas pensem muito bem. Um escritório especializado em divórcios pode criar para vocês mais segurança, trazer para vocês mais assertividade nesse momento tão complicado que as pessoas passam, certo? Então, pessoal, se vocês estão precisando ou conhecem alguém que precisa de um advogado de divórcio, de um escritório para assessorar no divórcio, ou até mesmo para fazer um planejamento familiar, um planejamento patrimonial, né?
deixa tua mensagem ali nos comentários, conversa com alguém da minha equipe, a gente vai agendar um horário, vai conversar, vai apresentar as saídas que vocês têm e logo em seguida a gente talvez venha a representar vocês nesse procedimento, certo? Então, como eu prometi, não passamos de 10 minutos todo dia, né? E se vocês tiverem dúvidas, sugestões de temas e perguntas, deixem pra gente nos comentários que amanhã a gente está de volta respondendo mais alguma coisa para vocês. Tá bom, pessoal? Um bom dia para vocês e até mais.